Olá, sabia a hora certa de trocar os pneus? Olha, isso vai muito além de uma manutenção qualquer. É um dos pontos mais críticos para a segurança de todo mundo na estrada. Então aqui a gente vai direto ao ponto para entender como manter o carro sempre seguro. E para guiar a gente, temos a visão do Roberto Ayala, que é especialista da Bridgestone. A frase dele que está aí na tela já define tudo, né? Trocar pneu no momento certo não é reagir a um problema, é agir para prevenir que ele aconteça. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, por que os pneus são tão importantes? Esse tal de elo com solo. Depois, a gente mergulha nos números, a profundidade dos sulcos. Vamos falar de um indicador quase secreto, o TWI. Também os danos que, olha, se aparecerem, a troca tem que ser na hora. E por fim, o que o tipo de desgaste do pneu pode dizer sobre o resto do carro. Ok, vamos lá. Começando pelo básico, mas que é literalmente a base de tudo. Ponto 1. O pneu é o único elo entre o carro e o chão. Pode parecer óbvio, né? Mas é aqui que tudo acontece. Pensa só, o pneu é o único ponto de contato entre uma máquina de mais de 1 tonelada e o asfalto. Toda aquela tecnologia de freio, controle de tração, estabilidade, tudo isso depende, no fim das contas, da condição desses 4 pedaços de borracha. E falando na condução dos pneus, a gente chega no indicador mais comum e fácil de medir, a profundidade dos sulcos. E aqui tem dois números que todo mundo que dirige precisa ter na cabeça. Olha só, o primeiro número para ficar de olho, 3 milímetros. E atenção, hein? Esse ainda não é o limite da lei, mas já é um grande sinal de alerta. Segundo especialistas, com 3 milímetros de sulco, o pneu já perdeu uma boa parte da capacidade de escoar a água. O risco de aquaplanar numa chuva, nossa, aumenta muito. E agora, o número final, o limite que a lei aqui no Brasil define, 1,6 milímetros. Chegou nisso aqui, acabou a conversa. A troca não é mais uma sugestão, virou obrigação por lei e, claro, uma questão de segurança urgentíssima. Beleza, então vamos colocar os dois lado a lado, para não ter dúvida. Com 3 milímetros é o sinal amarelo, sabe? É o momento em que a segurança, principalmente em pista molhada, já está em jogo. Agora, com 1,6 milímetros, o sinal é vermelho. É o limite legal, o risco de acidente é altíssimo e a troca tem que ser feita para ontem. Tá, mas como é que a gente verifica isso no dia a dia, sem precisar de ferramentas, sem nada? A boa notícia é que todo pneu moderno já vem com uma ferramentazinha de segurança embutida nele mesmo. É o tal do Triway, uma sigla que significa indicador de desgaste da banda de rodagem. O que é isso? São umas elevações pequenininhas de borracha que ficam lá dentro dos sulcos principais do pneu. A função deles é genial de tão simples. Eles são a marcação visual daquele limite de 1,6 milímetros. E para checar é super fácil, qualquer um faz em 1 minuto. Primeiro, vira o volante todo para um lado para enxergar bem o pneu. E aí procura por esses ressaltos dentro dos sulcos. Depois, é só comparar a altura deles com a superfície do pneu, a banda de rodagem. Se a banda de rodagem e o TWI estiverem no mesmo nível, não há dúvida. O pneu atingiu o limite legal e precisa ser trocado. Mas olha, não é só a profundidade dos sulcos que importa, viu? Existem outros problemas, danos estruturais mesmo, que podem condenar um pneu, mesmo que ele ainda pareça ter bastante borracha. Então, o recado aqui é muito claro. Se na hora de inspecionar o pneu for encontrado qualquer um desses sinais, um corte mais fundo, uma bolha, sabe aquele galo na lateral, um rasgo visível, a substituição tem que ser imediata. Não tem a mais, não tem exceção. Isso aí é sinal de que a estrutura interna do pneu foi comprometida. E para fechar, vamos falar de uma coisa que muita gente nem percebe. O jeito que um pneu se desgasta pode ser tipo um exame de sangue do carro, sabe? Ele pode dar um diagnóstico completo da saúde mecânica do veículo. O especialista, o Roberto Ayala, deixa isso bem claro. Desgaste irregular não é normal. Ponto. Se um lado do pneu está comendo mais que o outro, ou se o centro está mais liso que as bordas, isso é um sintoma, é um sinal de que o problema pode não estar no pneu, mas em outra parte do veículo. E aí a pergunta que fica é, mas por que isso está acontecendo? E as causas mais comuns, geralmente, são estas aqui. Problemas de alinhamento, que fazem o pneu trabalhar torto no asfalto, calibragem errada, tanto para mais quanto para menos, ou até mesmo falhas em componentes da suspensão, como amortecedores gastos. Se a pessoa só trocar o pneu e não investigar isso, adivinha? O pneu novo vai estragar do mesmo jeito. E tudo isso nos traz ao ponto principal aqui, né? Verificar os pneus de vez em quando não é só uma tarefa de manutenção, é uma atitude de segurança ativa, uma das mais importantes que qualquer motorista pode fazer para prevenir um problemão lá na frente.
Então, para encerrar, fica a reflexão. Vale a pena dar uma boa olhada nos pneus do carro, usar o que a gente conversou aqui. A pergunta é: há quanto tempo foi feita a última inspeção? Talvez seja a hora de dar uma checada de novo.